Mais um Sexta nas Sextas. Dessa vez nós questionamos sobre as formas de educar em termos de responsabilidades ou restrições. Muito interessante que as pessoas sempre pensam que é pela restrição que causa um processo de responsabilidade. Ou seja, na medida em que eu restringo as coisas como um formato de punição, eu estou automaticamente construindo responsabilidades. Será? Vamos ficar um pouquinho diante do espelho. Nesse período agora que nós tivemos tantas restrições sociais, né, pela questão do vírus, nós somos adultos, compreendemos a importância de ficar no isolamento, de ficar com proteção. Aconteceu responsabilidade. As pessoas realmente cultivaram essa compreensão e exerceram essa compreensão. Alguns, né? E somos adultos. E as crianças e os jovens, e as crianças principalmente, elas causam uma irritação com a desobediência, que é uma coisa assim que os pais perdem o controle. E daí eles pensam que só pela punição e pelas restrições. Então, tirei tudo de fulaninho. O celular, o tablet, a possibilidade de sair, de descer no prédio, e tem uma lista imensa de restrições. O que nós estamos construindo com isso é a minha pergunta. Nós construímos com a impossibilidade? Se for assim, comparativamente, a partir das restrições que nós estamos ainda vivenciando, nós deveríamos ter aprendido muitas coisas. Aprendemos? Eu tenho minhas dúvidas. Então vamos pensar uma criança que ainda não sabe o que é certo e errado, que está aprendendo a partir dos pais, da orientação que eles dão, da possibilidade de erro e acerto, pela compreensão. Se for dito para um adulto, olha, você vai mudar de horário, então agora na empresa você não entra mais às 8, você vai entrar às 7. Mas por quê? Porque é assim. Porque mudou. Porque é assim que eu quero. Porque foi desse jeito que o gerente determinou. Qual é a sensação que essa pessoa passa a ter? Qual é o sentimento que ela vai ter em relação a um novo horário? Mas se ela for passada a informação pela compreensão, se for levado para ela, olha, nós precisamos mudar o horário porque a empresa vai começar mais cedo e aí vocês vão ter um intervalo de almoço maior em função de uma produção, e etc, etc. Mesmo que não seja tão agradável, mas a pessoa vai compreender. E compreendendo, ela vai exercer e vai criar um novo hábito. Então, e a criança? Por que é que nós obrigamos elas a fazerem coisas que muitas vezes elas não compreendem? Exemplo, elas estão assistindo um filme, está muito interessante, é um filme que não dá para parar, às vezes não é um filme que você pode parar e retornar. Quando puder, é bem interessante conversar. Vamos fazer o seguinte, a gente para agora, por exemplo, você vai para o seu almoço, e logo após o almoço voltamos para o filme. Ah, mas eu queria ver todo. Eu sei que você queria ver todo, mas agora está na hora de você almoçar. De qualquer forma, eu vou parar o filme. Então, é melhor você ir almoçar, porque resolve a questão alimentar e depois você se diverte. Pode não ficar muito feliz, mas fica compreendido. Do que dizer, desligue, está na hora do almoço, vem embora, etc, você não vai ver. E a criança fica ou postergando, ou ensaiando um processo de faz de conta, daqui a pouco, chego já, e isso vai irritando o adulto. Quando a criança responde, porque tem criança que nem responde, já fica direto e acabou. E aí o que é que acontece? É desobediente, tá certo? Começa a me irritar, e o adulto tem outros compromissos, então gostaria de ser tudo organizado dentro de um determinado horário para que eu possa depois cumprir as minhas outras tarefas, e aquela criança está me atrapalhando
com o comportamento. Isso vai num crescente, isso vai no processo de irritabilidade, isso vai num estresse muito alto e nós não estamos formando nada. Nós não estamos construindo nenhum conceito. Nós não estamos dizendo da importância que ela tem no mundo e os outros também. Porque nós, adultos, não estamos dando crédito a elas, responsabilidades, o grau de importância que ela tem, qual é? Só cumprir, só obedecer, só ficar calado? Ou ela precisa construir esse processo para saber usar mais adiante? Olha em volta os adolescentes, olha em volta os adultos. Olha no espelho, vê se aquilo que você exige do seu filho, da sua filha, você faz. O respeito que você quer, se você respeita ele, ela. Criança é assim mesmo, o adulto é quem manda. Criança não sabe de nada, eu sou o pai, eu sou a mãe. Lhe dá o direito, porque é pai, é mãe, de atropelar o direito do outro, porque você está explicando ética, você está explicando responsabilidade, você está explicando conceitos sociais, culturais, familiares, religiosos. Você faz em relação a ele? Ou é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Vamos refletir mais sobre como é o nosso comportamento com a nossa criança, para saber se nós estamos ensinando alguma coisa ou se nós estamos apenas verbalizando e exigindo delas. Porque as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Isso é uma coisa já cansada de se comentar, todo mundo sabe sobre isso, mas no entanto continua se fazendo. Então chega um ponto de dizer agora tem que levar para o psicólogo. Não que os psicólogos não sejam excelentes, grandes profissionais, imensos colaboradores, até porque eu estou falando de mim também. Então, se nós nos dedicamos a ser um profissional de ajuda, nós estamos nesse lugar. Mas é padrão, quando a criança chega com 7, 8, 9, 10 anos, ela precisar ir a um profissional porque os pais não souberam conduzir, porque não construíram conceitos conscientes, apenas colocaram obrigações e quando não cumpre, vamos para restrições, que não deixa de ser punição. E eu não estou dizendo que punição não é uma coisa que exista na nossa vida, mas ela precisa existir como consequência e não como um projeto. Se você fizer isso, você tem um ganho. Se você não fizer aquilo outro, você tem uma perda. E ainda tem aquela pergunta, você acha que você merece? Considere. A pessoa vai se sentir como se diz assim, eu não fiz aquilo que era para fazer, eu vou ser punido e eu não vou ganhar o que eu deveria ganhar porque eu não mereço. Então, que criatura sou eu? O que é que nós estamos formando de maneira subliminar na mente dessa criança e que adulto vai ser isso? Nós sabemos que a infância é o pai do adulto. Então, as coisas todas, todos os processos, todos os conceitos, toda a formação é na infância, para que o adulto realmente traga resultados e tenha esse efeito multiplicador. Tem muito mais coisa para a gente conversar sobre isso, mas eu vou dando uma parada por aqui e deixar um pouco a reflexão por vocês. Tá certo? Vão ficar por conta de vocês, olharem para o espelho e dizer o que é que eu estou fazendo comigo e com minhas crianças. Um abraço e muito obrigado sempre pela participação. Até a próxima.